Isaías 8, 11 a 14. Porque assim o Senhor me disse com uma mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. E não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. E seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário. Mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro fazem referência a este texto em Isaías. Em Romanos 9, 30 a 33, nós lemos: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E ainda na primeira carta de Pedro 2, 6 a 8, pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro fazem referência a este texto, em que eles dizem claramente que o Senhor será uma pedra de tropeço para Israel. E dado que Paulo e Pedro falam de Jesus, podemos concluir que Jesus é o Deus de Israel, de quem Isaías fala. É o Senhor dos exércitos, de quem Isaías fala. Para não cairmos, para não tropeçarmos na rocha de escândalo, na pedra de tropeço, para não tropeçarmos em Jesus, Ele tem que ser para nós uma rocha de salvação, na qual podemos estar seguros. Mas para que Ele não seja pedra de tropeço, rocha de escândalo, o que é que devemos fazer? Devemos não pensar como os outros pensam, como todos pensam. Devemos não falar como os outros falam, como todos falam. E devemos não fazer o que os outros fazem, o que todos fazem. Não pensar como todos pensam, como o mundo pensa, como o mundo anda, é não andar pelo caminho que o mundo anda, o que nós lemos aqui. Para isso necessitamos de uma renovação da nossa mente, que só o Senhor pode realizar na nossa vida. Ele faz isso através da sua palavra, porque assim o Senhor me disse, com uma mão forte. O Senhor faz isso através da sua palavra. Ele nos ensina na sua palavra. Palavra essa que vai gerar a fé em nós. Mas devemos também não falar como todos falam, como o mundo fala, inventando conspirações, falando mal de tudo e de todos, como nós lemos aqui. Vivendo com medo do que vai acontecer, do que os homens nos podem fazer, assombrados, com medo de falharmos e sermos condenados. Para isso, necessitamos de encher-nos da verdade, enchermos-nos do Espírito, da Palavra, que nos mostra quem é verdadeiramente o nosso Deus e como Ele está no controle soberano de todas as coisas. Tudo o que precisamos fazer é permanecer na fé e no amor, esperando o que Ele já tem preparado para nós, que é glorioso. Não falar como o mundo fala. Não chameis conjuração a tudo o que o povo chama conjuração. Não temais o seu temor, nem vos assombreis. Para que Jesus não seja pedra de tropeço, nós precisamos de pensar não como o mundo pensa, precisamos de falar não como o mundo fala e precisamos de fazer aquilo que o mundo não faz. Não fazer como todos fazem, como o mundo faz, sem temer a Deus em todas as suas atitudes, da sua vida.
Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. É o que nós lemos aqui. Para isso necessitamos de nos transformarmos segundo a renovação do nosso entendimento. Para que o Senhor, Ele seja o nosso temor, Ele seja o nosso assombro. Então Ele nos será santuário. Só a palavra pode renovar a nossa mente de forma a que possamos ver Deus glorioso, como Ele realmente é, e assim temê-lo, e assim viver não como o mundo, tropeçando na gloriosa salvação de Deus em Cristo Jesus, mas antes estando firmes nessa rocha que é Cristo, pensando de acordo com a palavra, falando a palavra de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Jesus é a palavra, e quanto mais o conhecermos, quanto mais o contemplarmos, quanto mais estivermos na sua presença, mais vamos pensar, falar e fazer de acordo com Ele, com aquilo que Ele é, porque nós o amamos. Ele não é escândalo, Ele não é tropeço, mas Ele é a rocha firme na qual nós estamos.